É obrigatório fazer o envio da DCTF Web sem movimento para o MEI? Se essa também é essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu tô aqui para responder mais uma dúvida frequente relacionada à ausência de entrega da DCTF Web, que agora está aparecendo ali no relatório de situação fiscal. Muitos empregadores MEI estão com pendência de entrega da DCTF Web e a dúvida que surgiu é se o MEI é obrigado ou não a fazer o envio, fazer a entrega da DCTF Web sem movimento. É isso que eu vou responder aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal. A sua inscrição apoia demais a geração de conteúdo. Muito bem, vamos aqui então falar sobre a regra de sem movimento da DCTF Web para o MEI. A DCTF Web, como ela é alimentada pelo E-Social, e lá na Social a regra de sem movimento para o MEI é a seguinte: se o MEI ele não tem empregados, ele está dispensado de fazer o E-Social sem movimento. Logo, se eu não tenho E-Social sem movimento, eu também não vou ter DCTF Web sem movimento. Essa aqui é a regra primordial que você precisa saber, tá? Porém, a partir do momento que o MEI contrata um empregado, ele fica obrigado a fazer o E-Social e, consequentemente, a fazer a DCTF Web com movimento. E aí nós vamos ter a hipótese onde o MEI vai desligar esse colaborador e aí ele vai passar a ser sem movimento. Quando isso acontecer, aí nós temos tanto uma orientação lá no Perguntas Frequentes do E-Social, também quanto no manual da DCTF Web, falando que o MEI, quando ele tem movimento e ele para de ter movimento, no primeiro mês que ele ficar sem movimento, ele vai ser obrigado a fazer a DCTF Web sem movimento. Os casos que eu estou acompanhando aqui que gerou pendência para o MEI era exatamente nessa situação, de um MEI que tinha trabalhador e em determinado momento ele desligou aquele trabalhador e naquele primeiro mês que ficou sem movimento na social, é obrigado a fazer a social e, consequentemente, é obrigado também a fazer a DCTF Web sem movimento, tá bom? Essa é a regra para um MEI, tá? Se ele não tem empregado, ele está dispensado, mas se ele contratar um empregado e desligar, aí ele vai ter que fazer sem movimento no primeiro mês. Só que aí tem um outro detalhe também, eu quero até compartilhar uma tela aqui, eu vou pedir pro pessoal colocar uma tela aqui, de um MEI que apareceu esses dias aqui na consultoria, que estava com uma pendência aqui a partir de janeiro de 2023, e nesse MEI aqui em específico, ele foi desenquadrado. Então, você tem que ficar atento também para as questões de desenquadramento, porque o MEI, se ele for desenquadrado, e aí pode ser um desenquadramento feito pela Receita Federal, ou pode ser um desenquadramento espontâneo, onde o próprio MEI vai lá e solicita o desenquadramento. No primeiro mês que ele for desenquadrado, ele vai ser obrigado a fazer tanto a social quanto o DCTF Web sem movimento, porque ele deixou de ser MEI. Então, quando ele deixou de ser MEI, nasce a obrigação de se fazer sem movimento. Tem aqueles casos também onde o desenquadramento é feito pela Receita Federal, é um desenquadramento retroativo, aí você tem que analisar, tá? E aí você vai ter que fazer a partir do primeiro mês que ele deixou de ser MEI. E provavelmente, se você está fazendo em atraso para esses casos específicos, vai gerar multa de entrega em atraso, tá? Nesse caso aqui, onde teve ali o desenquadramento, que você tem que fazer retroativo. Nesse caso específico, como vai gerar multa, aí você pode solicitar o cancelamento dessa multa em 30 dias, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. E se você ainda tem alguma dúvida relacionada à CTF Web, a ausência de entrega de declaração, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.